Obrigado aí pelo feedback. E agora, pessoal, chegamos aí num ponto muito importante da nossa aula, que são os princípios de hermenêutica. A gente vai considerar alguns deles, né? Não dá para considerar, são vários. Mais uma vez, tá, gente? Esse livro meu aqui de hermenêutica, eu coloco para vocês, ó. Eu estou indicando aqui os meus 2 livros de hermenêutica. Tá? Esse primeiro aqui, capa... Esse aqui, ó. Ele é a minha dissertação de mestrado, adaptada para livro. Lá no meu blog, você vai poder baixar a amostra dele, tá bom? Hermenêutica Bíblica, leitura popular da Bíblia, formação integral e educação cristã. Eu dedico, pessoal, um capítulo para falar sobre os princípios de interpretação. E nesse aqui também, eu dedico um capítulo para falar sobre os princípios de interpretação da Bíblia, tá? Diversas obras de hermenêutica, gente, elas vão se ocupar justamente disso. Apresentar e discorrer sobre princípios de interpretação. Quando eu falo a palavra princípio, aqui no campo da hermenêutica, eu estou pensando um cuidado, um pressuposto, tá? É um cuidado que eu preciso aplicar quando eu vou interpretar textos da Bíblia. Eu poderia colocar princípio até como, trazendo aqui a ideia de uma prática, né? Uma prática no sentido de que eu vou usar isso toda vez que eu for interpretar um texto da Bíblia. Então, quais são esses princípios? Vários. As obras de hermenêutica, elas vão apresentar, vão trazer esses princípios, essas noções. E o objetivo desses princípios não é complicar. Alguém pode pensar que a hermenêutica é muito complexa, mas a ideia desses princípios não é complicar, a ideia é descomplicar. A ideia é que você consiga, de fato, entender melhor a Bíblia quando você aplicar esses princípios. Então, ou seja, eles oferecem ao estudante da Bíblia caminhos possíveis para melhor compreender as Escrituras e assim poder aplicar em sua própria vida os ensinos e valores da Palavra de Deus. O primeiro princípio que eu coloco, e eu comento na minha obra de hermenêutica, em uma das minhas obras de hermenêutica, é o princípio do usus loquendi. É uma expressão latina. Seria algo como uso local, ou uso contextual, podemos pensar assim, tá? O que é o usus loquendi? Vamos lá. Essa expressão, ela vem do latim e significa, basicamente, uso da palavra. O Esdras Bento, ele afirma o seguinte, eu disse uso local, pessoal, por quê? Você pensar o uso da palavra no local, no contexto. Como que a palavra é usada no conjunto da frase. É basicamente esse princípio. É basicamente esse o princípio. E aí eu estou citando o Esdras Bento, que é o autor daquele livro Hermenêutica Fácil e Descomplicado, de capa azul, que eu indiquei a vocês. Ele diz assim, ó, o significado de uma palavra deve ser determinado levando em conta o marco cultural e costumes que imperavam durante a composição do texto. Então, ou seja, quando o autor está escrevendo aquele texto, ele usa uma determinada palavra. Por exemplo, a palavra apóstolo. A palavra apóstolo pode ter um significado para mim hoje que não tinha para ele naquele contexto da época dele. Então eu preciso pensar qual é o sentido que a palavra assume no contexto do autor. Isso é chamado usus loquendi. Tá? Vamos dar um exemplo aí, pessoal? Vamos para um exemplo aqui bem interessante? Ó, vem comigo, vou colocar no chat aí, ó. Apóstolo. Eu vou pedir a vocês para escreverem para mim aqui no chat o que vocês entendem por apóstolo. Qual o significado da palavra apóstolo? Alguém arriscaria escrever para mim? O que significa apóstolo? Paulo vai dizer, olha, sou apóstolo não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Aonde que eu escrevo aqui que eu não consigo? Achei. Acho que baixou? Desculpa. Não, sem problema.
apóstolo. Estou esperando, ó. O Wellington colocou mensageiro. Ah, sim, pastoreira está dizendo, ó. O pessoal sabe bem aí, porque nas suas igrejas tem os apóstolos. Algumas denominações usam a ideia de apóstolo como função ministerial, né? Acaba se usando muita palavra. Mensageiro. O Wellington colocou enviado. Boa. Essa é uma palavra, uma definição muito usada, Wellington, enviado. Mais alguém, pessoal? Ninguém? Vou seguir, tá? Ó, palavra, a definição mensageiro, enviado, não está incorreto. Está uma definição acertada, o Wellington, e todos os demais, né? Porém, o Donald Carson, ele é um biblista reformado, muito competente, há um livro dele, que foi traduzido no Brasil, ele é canadense, o Donald Carson é canadense. Ele tem um livro dele que foi, na época, publicado com o título Falácias da Exegese. Eu acho esse título até inadequado, né? Mas tudo bem. É um livrinho, é um livro pequeno, gente, mas é um livro muito interessante. Aí ele comenta sobre a palavra apóstolo, e ele está falando justamente sobre isso. Cuidado de você analisar o significado de uma palavra à luz do seu uso na época, do seu uso no contexto da frase, ou no contexto da passagem maior, e por que não dizer, no contexto do livro. Então, por exemplo, a palavra apóstolo que nós estamos considerando aqui, ela significa, à luz das epístolas paulinas, ela significa enviado, mas não é apenas enviado, porque enviado, uma pessoa pode ser enviada com finalidades diversas. No contexto do corpus paulino, a palavra apóstolo ela tem um sentido mais específico. Qual é esse sentido? Enviado com uma... Ó, coloquei no chat para vocês aí, ó. Aí o dono de Carson observa isso. Ele é enviado, mas ele é enviado com uma mensagem. Ele não é enviado com qualquer outra finalidade. O apóstolo é portador de uma mensagem. Essa mensagem é o evangelho, claro. E ele é enviado ao mundo com essa mensagem. Parece um detalhe irrelevante, mas não é. Um detalhe, Rony, é um detalhe muito sutil, mas ele é decisivo na interpretação da passagem. Então, apóstolo ali, apóstolo, tal, essa expressão, essa palavra, tal como usada por Paulo, ela denota o portador das boas novas, do Evangelho de Cristo Jesus. Ele está usando o termo com esse sentido. A gente tem que entender o seguinte, pessoal. Poderíamos colocar enviado com autoridade? Eu acredito que sim, Wellington. Eu acredito que teria esse sentido, porque Paulo ele faz alusão a essa autoridade que lhe é dada por Deus, né? Algumas vezes. Então, acho que faria sentido. E qual é a questão, pessoal? Você tem o uso da palavra apóstolo em textos extra-bíblicos, na literatura da época. A palavra apóstolo, ela não é usada exclusivamente na Bíblia, no Novo Testamento. Ela é usada também em outros textos na Antiguidade, né? Porém, no texto do Novo Testamento, ela assume esse sentido, percebem? Gente, muito cuidado quando vocês forem pregar. A palavra tal, no grego do Novo Testamento, significa isso. Será que significa isso? Você analisou o contexto? Você considerou o usus loquendi? Percebe aí? É um princípio de interpretação, gente. E é um princípio muito importante, diga-se de passagem, né? A Carla está comentando aqui, ó, enviado com uma missão também. Ou enviado em missão, né, Carla? Acho que seria mais adequado dizer que ele é enviado em missão. Gente, conseguiram entender esse princípio? Eu gostaria muito que vocês entendessem os princípios. Eu acho que o melhor momento do nosso estudo da hermenêutica é esse. É quando a gente assimila esses princípios e consegue colocá-los em prática.
Ó, mais adiante, uma pergunta. O que esse princípio ensina? Basicamente, o princípio de usos loquentes sinaliza para a necessidade de considerar a palavra no todo da frase, a qual pode determinar o sentido da frase, ou o sentido da palavra, né? No caso, acontecem os dois processos, tá, gente? Os dois processos. Tanto a palavra é fundamental para entender o sentido da frase, quanto a frase é fundamental para entender o sentido da palavra. Eu dei o exemplo aqui da palavra fé. Existe um momento ali no Corpus Paulino em que a palavra fé não é usada com sentido de crença. Ela é usada para se referir ao evangelho. E é na leitura da frase toda que você entende isso. Interessante, né? Vamos a um exemplo em língua portuguesa? Quando eu digo em língua portuguesa, da nossa cultura. Eu digo assim, a Grace ficou vermelha de vergonha. E aí eu digo assim, o Wellington está usando uma camisa vermelha. Qual é a palavra que aparece nas duas frases? Vermelha. Mas percebe a diferença? Quando eu falo do Wellington, eu estou falando de cor da roupa. Quando eu falo da Grace, eu estou falando de temperamento, estado emocional. A palavra vermelha, conquanto seja a mesma, ela aparece com sentidos totalmente diferentes. Isso tem um nome, tá, pessoal, no estudo linguístico, que é chamado, esse fenômeno, né? Ele é chamado de isso é chamado de polissemia das palavras. O que é polissemia? Polissemia é, as palavras têm vários sentidos. As palavras assumem significados que muitas vezes são até muito diferentes entre si. Beleza, pessoal? Posso avançar? Vamos para mais um princípio. Ó, esse nós falamos bastante sobre eles, né? É necessário considerar os diversos contextos. Esses contextos na Bíblia são muito variados, né? Temos o contexto imediato. O que é o contexto imediato? Refere-se aos versículos que precedem, ou seja, que vêm antes, e sucedem, ou seja, que vêm depois, ao versículo em análise. Isso aqui, pessoal, é o contexto imediato. Então, eu estou lendo Salmo 23, verso 3. Salmo 23, verso 3. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ah, não, desculpa, gente. Esse é o verso 4. Pode ser o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Esse versículo, ou esse verso, perdão, Salmos não tem versículo, né? Salmo tem versos. Esse verso do Salmo 23, ele está dentro de uma unidade textual. Para mim entendê-lo, eu tenho que ler os versos que vêm antes e que vêm depois, tá? Então, isso é o contexto imediato. Ou seja, o contexto imediato são aqueles versos ou versículos que estão colados ao texto que eu estou lendo. Muito cuidado com isso, gente. Por quê? Às vezes, o nosso sistema de capítulos e versículos nas nossas Bíblias quebra essa unidade textual. Vamos dar um exemplo aqui interessante? Romanos, capítulo 8. Em muitas traduções, Romanos capítulo 8 começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem lembra desse versículo aí, levanta a mão e diga amém. Né? Olha só que interessante, gente. Em língua portuguesa, esse portanto, ele é um conectivo, ele funciona como um conectivo, ele está conectando o que a pessoa, o que o autor está dizendo na frase ao que foi dito na frase anterior. Só que quando a gente pega a Bíblia e se agarra muito a essa divisão em capítulos e versículos, a gente não presta atenção no que está antes, no que está vindo antes. Né? E o que está vindo antes? Uma linha de raciocínio. Paulo está falando algo ali no capítulo 7 que ele continua no capítulo 8. Ele vai dizer, portanto, agora, nenhuma condenação. Aí você tem que ler o que está no 7. Contexto imediato. Só que você se agarra muito à divisão em capítulos e versículos, e às vezes você não observa isso. E aí você esquece de considerar que tem algo que está vindo antes, lá no capítulo 7. Um outro exemplo interessantíssimo é Isaías 53.
né? Isaías 53 não começa no versículo 1, ele começa no 52. É um outro exemplo também muito interessante. Deixa eu ver se a minha memória não está me traindo, tá, pessoal? Deixa eu conferir aqui, peraí. Isaías 53. Deixa eu ver. Isso aí. Ó, o, a unidade textual de Isaías 53 começa no versículo 13 do capítulo 52. A gente se apega muito ao capítulo 53. Mas no 52, 13, começa o raciocínio. Eis que o meu servo, ele começa a falar do servo, que é justamente o assunto principal do capítulo 53. Não do capítulo todo, né? Ou é o capítulo todo? Isso, capítulo todo, isso aí. Então, na verdade, pessoal, o capítulo 53 deveria começar no capítulo 52, versículo 13 em diante. Só que, quando foi feita essa divisão em capítulos e versículos, por alguma razão, a unidade textual foi quebrada. A linha de raciocínio foi quebrada. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Você precisa prestar atenção nesse contexto imediato. Mas existe também um contexto remoto. Atenção, gente, nós estamos agora... Qual é o princípio que nós estamos analisando agora? Para vocês não perderem o raciocínio, tá? Princípio de interpretação. É preciso considerar os diversos contextos. Quais são esses contextos? Eu estou trabalhando com alguns deles. O imediato, agora o contexto remoto. O que é contexto remoto? Refere-se aos versículos que mantêm alguma relação com a passagem em estudo. Por exemplo, eu leio lá Mateus capítulo 2, versículo 15. Mateus capítulo 2, versículo 15. Vamos para Mateus. Ó. Mateus 2, 15. Ó. Gente, eu estou com a memória afiada. Ó. O texto diz assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprira, perdão, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. 2 pontos. Do Egito chamei o meu filho. Qual é o contexto remoto dessa passagem? Está lá em Oséias 11, versículo 1. Ele está citando Oséias 11, versículo 1. Perceberam, gente? Interessante, né? Isso é o contexto remoto. Para você entender melhor o que Mateus está dizendo aqui, você precisa ler o texto que ele está citando, que é o texto de Oséias. Um outro exemplo interessante que muita gente não percebe, muita gente não sabe. Está lá em Eclesiastes. Quando o autor fala da morte, ele diz o quê? O corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu, não é isso que está assim? Não é assim que está lá no texto? Agora minha memória falhou aqui, gente. Deixa eu ir para a internet. Deixa eu dar um Google aqui. Vamos lá. Isso aí, ó. Está em Eclesiastes 12, 7. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Aí, gente, olha só que interessante. Muita gente fica discutindo aqui a questão da dicotomia e tricotomia, né? Mas é óbvio que o autor de Eclesiastes não tinha isso em mente, tá, pessoal? Isso aí são os teólogos sistemáticos que vão fazer muitos séculos depois. O que o autor de Eclesiastes está fazendo aí é citar Gênesis. Ele está citando o livro de Gênesis. Vocês querem um outro exemplo interessante de citação do livro de Gênesis? Apocalipse. Quando o autor de Apocalipse diz que, quando o autor de Apocalipse registra que a antiga serpente, aquela que enganava as nações, foi presa, foi lançada no Hades. Não me lembro agora exatamente como está a expressão em Apocalipse, mas vocês com certeza se lembram da passagem, né? Essa expressão, antiga serpente, é uma referência ao Gênesis, capítulo 3. A serpente que engana Eva e que induz ali o primeiro casal a desobedecer ao Senhor. É uma alusão ao texto de Gênesis, percebe? Então, na Bíblia você tem isso o tempo todo, né? Você vai ler Hebreus.
Quando você chega lá no capítulo 9, o autor de Hebreus retrata Cristo como o sacrifício perfeito. O contexto remoto daquilo ali está lá no livro de Levítico. Para você entender aquilo ali, você tem que ler Levítico. Você precisa ler o livro de Levítico. Do contrário, você não vai compreender aquilo ali. Isso é o contexto remoto. Por que remoto? Porque ele não está colado ali com a passagem. Está em outro capítulo, ou talvez até em outro livro. E aí você vai precisar buscar esse contexto para entender a passagem. Contexto histórico diz respeito aos eventos históricos relacionados à passagem em estudo. Né? Contexto cultural. Qual é o pano de fundo cultural dos contextos em que os textos bíblicos vão sendo produzidos? Né? Eu preciso me perguntar. Por que algumas pessoas se escandalizam quando Jesus está lá na casa de um homem que o havia convidado, e uma mulher entra, derrama azeite sobre ele, naquele episódio em que a mulher chora sobre os seus pés, Jesus depois vai dizer, olha, ela secou os meus pés com seus cabelos. Por que isso causa escândalo, gente? Vamos para um outro exemplo interessante? Gente, olha, hermenêutica é uma área muito rica. Pastor Yara, eu acho que hoje é a minha última aula, né? Salvo engano. Se a senhora quiser fazer uma aula bônus, a gente vai trabalhar, explorar isso, eu faço com o maior prazer, a gente combina. Porque é um assunto muito rico. Tem mais uma aula ainda. Tem mais uma aula ainda, pronto. Tem mais uma, né? Então tá, eu achei que fosse a última hoje. Então tá bom. Ó, a turma tá vibrando, tá vendo aí? Oh. Que bom que o pessoal tá gostando. Show. Eita, tô arrastando aqui. Aí, deu certo agora. Gente, se vocês quiserem acompanhar na tela comigo aqui, acompanha. Eu vou mostrar um exemplo aqui, porque não dá tempo, é muito rico, é um assunto muito rico, realmente. João 6, não, João 4, desculpa, gente, é João 4. Porque João 6, é João 4, a passagem lá da mulher, a mulher de Samaria, lembra? Ó. Olha que interessante, eu não vou ler a passagem toda, tá, gente? Óbvio que não, né? Não dá tempo. Mas eu vou ler para vocês aqui um versículo. Deixa eu localizar aqui, ó. Que você só entende ele se você conhecer o pano de fundo cultural. Olha aqui, ó. Versículo 27. Olha que interessante. Jesus conversa com a mulher junto ao poço, né? Ela era samaritana. E lá no versículo 27, os discípulos tinham ido comprar comida. Quando eles voltam, Jesus está conversando com ela. E aí no versículo 27, olha que interessante. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse, ou seja, de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Qual é para você entender isso aqui, a gente olha assim com os olhos de leitores ocidentais, a gente tende a levar esse texto talvez para uma interpretação que está mais relacionada à questão sexual ou à questão conjugal, mas não é exatamente isso que está em foco aqui quando você analisa o pano de fundo cultural da passagem. O que acontece? Uma mulher não falava com um homem em público naquela época. Muito menos tocava em um homem. Olha que interessante. Porém, aqui Jesus quebra esse paradigma, Jesus rompe com essa tradição cultural para poder comunicar o evangelho, para falar de si àquela mulher. Por isso que você lê que quando os discípulos voltam e veem ele falando com uma mulher, eles ficam surpresos. É por isso. Aí você entende o versículo. O versículo passa a fazer sentido para você, percebe? Eles ficam admirados. Ninguém pergunta nada, mas eles ficam admirados. Por quê? Porque um homem não falava com uma mulher em público, nem com a esposa dele. A esposa dele andava atrás dele sem se dirigir a ele em público.
Isso é uma coisa cultural da época, né? Uma coisa muito importante aqui, tá, gente? Não vai dizer que isso é machismo, ok? Vou explicar a vocês por quê. Por quê? Essas categorias, machismo, feminismo, etc., etc., elas não cabem na Bíblia. O momento histórico é outro, tá, gente? Você acusar a Bíblia de machismo é anacronismo. Você está olhando para um texto da antiguidade e levando para ele as categorias de hoje. Naquela época, gente, essas questões nem estavam em discussão, né? A equidade entre gêneros, homem, mulher, direitos da mulher, isso não estava na pauta na época, gente. O momento histórico é outro, ok? É claro que nos dias de hoje, a nossa cultura ocidental, ela é totalmente diferente. A mulher assumiu posição de protagonismo. Você, quando sai com a sua esposa, ela está do seu lado, você fala... É óbvio que isso aqui não cabe na nossa cultura hoje, mas era a cultura vigente na época. Aí você consegue entender por que a passagem fala, está dessa forma, né? Muito legal, né, pessoal? Quando você olha para esse plano de fundo cultural, isso te ajuda a entender melhor a Bíblia. Contexto gramatical, que se refere aos aspectos gramaticais das línguas bíblicas e também ao idioma português, porque a Bíblia nos chega pela tradução em língua portuguesa, tá? Uma coisa interessante, gente, aqui é você prestar atenção nesses detalhes de natureza gramatical e procurar conhecer isso melhor. Eu dei o exemplo aqui das figuras de linguagem, que nós exploramos aqui na aula anterior, mas não apenas figuras de linguagem. Quando você faz uma análise gramatical da passagem, você considera a raiz etimológica da palavra, o seu uso na frase, o sentido que ela tinha naquele contexto, naquela língua, naquele momento histórico. Você considera questões de sintaxe, semântica. Semântica tem a ver com o quê, né? A semântica fala de quê? A semântica fala do sentido que as palavras vão assumindo com o passar do tempo, né? Vocês percebam que as palavras, na medida em que o tempo vai passando, algumas palavras assumem significados diferentes, tá? Então, tudo isso está relacionado ao contexto gramatical. Qual é o idioma que está sendo usado na produção desse texto? No caso do texto do Novo Testamento, pessoal, nós temos o chamado grego koiné. A pronúncia em grego seria mais ou menos kini, né? Grego kini, ou koiné, na sua forma portuguesada. Esse grego é o grego do comércio, é o grego que era falado pelo homem comum, não é o grego dos filósofos, um grego mais complexo, mais refinado. Só para exemplificar isso, gente, você vai ler um gibi, ele tem um português. Você vai ler um texto acadêmico, ele tem outro português. Isso acontece também com as línguas bíblicas, né? Você vai ler Sertão Veredas, que é um clássico da língua portuguesa, da literatura portuguesa. Você lê e não entende bulhufas. Você vai... Ele é um livro carregado de regionalismos. É difícil entender. É muito difícil entender. Estava assistindo uma matéria na DW Brasil de um estudioso alemão que traduziu Sertão Veredas para o alemão. E ele falando da dificuldade que foi traduzir para o alemão. Porque é muito específico do Brasil, né? Então, isso é muito interessante. Então, isso acontece no grego da Bíblia. Você tem um grego que é um grego mais filosófico. Não é esse o grego que foi usado para se escrever os textos do Novo Testamento, tá, gente? É outro grego que é usado. É o grego do homem comum, do homem da rua, do comércio ali, daquele momento histórico, né? Tudo isso está relacionado ao contexto gramatical, contexto teológico. Ou seja, qual é a mensagem do livro? Quais são os objetivos teológicos? O que está em discussão nesse contexto teológico? O livro de Malaquias, por exemplo, pessoal, é um livro muito interessante. O livro do profeta Malaquias, o último do cânon do Antigo Testamento. Ele é um livro muito interessante. Ali, qual é a mensagem teológica do livro? A mensagem teológica de Malaquias é uma dura crítica ao sacerdócio israelita. Ele está fazendo uma pesada crítica ao sacerdócio israelita. Olha que interessante.
né? Então, você precisa entender qual é a mensagem teológica que o livro quer comunicar. Isso vai te ajudar a interpretar melhor o livro, né? Avançando aí, pessoal, alguns exemplos práticos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. De novo, Salmo 23, né? É gratificante conhecer o pano de fundo cultural para melhor ler esse belíssimo salmo. Pastoreio de ovelhas no Antigo Oriente Médio, o comportamento do animal ovelha e outros aspectos sociais daquele mundo. Tudo isso está envolvido no quê? Nesse pano de fundo sociocultural. Mais adiante, já tô fechando, tá, pessoal? Já estou encerrando. Mais adiante aí, ó, vamos exemplificar. O verso 2, na Nova Versão Internacional. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Esse verso passa a fazer muito mais sentido quando você descobre que a ovelha é um animal que ela só se deita quando ela está realmente farta. Se ela não estiver bem alimentada, ela não se deita. Aí quando você, aí quando você descobre isso, você já lê o Salmo com outro olhar. Olha que interessante também, ó. De novo, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Por que águas tranquilas? A ovelha, gente, ela é um animal muito sensível a barulho. Ela se agita muito facilmente com qualquer barulho. Por isso que o texto fala de levar a ovelha a águas tranquilas, ou seja, em que há calma. A ovelha é um animal que ela se assusta facilmente. Então, quando o salmista fala, me conduz a águas tranquilas, ele é alguém que conhece bem o pastoreio, ele entende bem do pastoreio de ovelhas, ele está usando essas características da ovelha para falar da relação do Senhor com ele, ou dele com o Senhor. Olha que interessante, né? Então, você olha para esse pano de fundo cultural, você entende melhor. Um outro exemplo, gente, sobre esse pano de fundo cultural, são muitos que a gente poderia dar, né? Quando Labão está perseguindo Jacó. E aí a Bíblia diz que, se minha memória não me trai, Raquel, ela se senta sobre os ídolos do seu pai. Quem se lembra dessa passagem, diga amém. Aí quando Labão chega e entra na tenda dela, o que ela fala? Eu estou nos dias das mulheres. O que ela está dizendo? Eu estou menstruada, não posso levantar. Ela mente, ela está mentindo, né? Ela está mentindo. Aí alguém vai olhar para esse texto e dizer assim, ela era idólatra. Ela estava apegada aos ídolos do pai dela. Mas essa pode ser uma leitura errada. Por quê? A arqueologia mostrou que esses pequenos ídolos que as pessoas tinham dentro de casa na antiguidade, naquela região, naquele contexto, eles tinham um valor de herança, de documento de herança. É como se eles fossem ali uma forma de garantia de que os bens do pai passariam para os filhos. Então, quando ela se assenta em cima e não quer que o pai se aproprie daquilo, é porque ela está possivelmente, essa é uma explicação possível, tá, gente? Ela está querendo, na verdade, assegurar a herança dela. Lembrando que naquele contexto ali, Labão está irado com Jacó, está perseguindo eles, né? Então ela temeu o quê? Não, meu pai vai querer tirar a herança de mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder os ídolos. Não necessariamente tinha uma conotação ali de idolatria, tá? Então essa é possivelmente a explicação cultural para aquela passagem ali. Interessante, né? E vários outros exemplos que a gente poderia dar, né, que levam você a entender melhor a passagem. Na próxima aula eu vou tentar, pessoal, me organizar, para na próxima aula trazer para vocês mais alguns exemplos práticos, tá bom? E para fechar então, gente, ou melhor, não vou falar sobre isso não, eu vou deixar para falar na próxima aula, porque eu quero tomar um pouquinho de tempo também com vocês nisso aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Você vai ler um texto da Bíblia, você precisa entender que a Bíblia, ela emprega diversos gêneros literários, ou seja, tipos de textos. Só para aguçar a curiosidade de vocês. Gente, uma coisa, falando aqui de gêneros literários
em língua portuguesa. Uma coisa é você ler uma crônica. Outra coisa é você ler uma narrativa histórica. Uma coisa é você ler um jornal num portal de notícias. É ler uma notícia, né? O gênero notícia, num portal de notícias. Outra coisa é você ler um texto filosófico. Você já percebeu que os textos eles têm diferenças? Eles funcionam de maneira diferente? Isso também acontece na Bíblia. Uma coisa é uma epístola, outra coisa é um texto como o de Provérbios. São textos substancialmente diferentes, com características próprias. Cada gênero tem as suas características que a gente precisa identificar para entender melhor o texto. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui. A gente vai continuar na semana que vem. Encerrei o compartilhamento de tela. E aí eu vou abrir agora, pessoal, para vocês perguntarem, comentarem. Esse grande momento da participação de vocês aí. Wellington, já levantou a mão aí. Fica à vontade, Wellington. Então, eu vou trazer aqui 4 situações que eu separei aqui para, de repente, o senhor ver se faz sentido isso para enriquecer aqui a aula, né, de hoje. Um dos... Mas aí, lá do comecinho, quando o senhor começou a falar sobre chacina, né, eu comecei a anotar aqui, né? Então, esses dias eu fui confrontado aqui pela minha tia também, que às vezes a gente tem uns debates filosóficos aqui. Ela falou Debates assim, acalorados. ela falou assim, rapaz, vocês gostam tanto de Moisés, né? Mas Moisés, ele fez uma chacina e matou várias crianças. E aí eu fui procurar a respeito disso. Está lá em Números 31, 15 e 18, onde realmente ele faz ali, ele mata os midianitas, né? E aí, falando sobre essa parte de chacina, né, que houve, né, nesse momento, eu separei esse momento aqui. Como a gente tem pouco tempo, eu só vou falar 4 situações, 5, que eu separei aqui, que seria ali em Samuel 24:1, aonde fala, aí aqui já estou entrando nas contradições, né, da Bíblia. Por exemplo, em Samuel 24, versículo 1 fala que Deus, ele inspirou Davi a fazer o censo daquela época. Já em Crônicas 21 fala que foi o inimigo, né? Foi o diabo, foi Satanás que incitou a Davi. Então, fica aqui essa dúvida. Foi Deus ou foi Satanás? Não sei se o senhor vai poder comentar sobre isso, né? Devido aos tempos. Gostaria de fazer outra. Quando Noé está lá na arca, e a gente tem lá em Gênesis 6:19, onde fala que separa um casal de animais, né? A vida toda eu aprendi isso, que foi um casal de animais, né? Porém, já em Gênesis 7, existe um momento onde ele fala de 7 pares de animais. Então, aqui, por exemplo, uma outra dúvida. Esses 7 animais seriam animais para fazer sacrifício, animais específicos, né? Então, também é uma outra lugar onde tem essa controvérsia aí. Sobre Judas, ele se enforcou, lá em Mateus 27 fala que ele se enforcou, né? Mas já lá em Atos, ele fala que ele caiu, né? E o seu corpo se rompeu. É uma outra controvérsia aí, ok? E uma outra também, Evangelho de João 19:17, onde que Jesus carregou a cruz. Mas, porém, lá em Marcos fala que Simão, o sinereu, carregou. Vou deixar só essas 4, ok? São controvérsias que estão aí, né? Aí eu não sei se o senhor vai comentar, se depois vai comentar, o senhor faz da maneira que o senhor achar melhor. Wellington,
eu não entendi a segunda, sobre Noé. Você poderia repetir para Noé, a gente? vamos lá. Noé é o seguinte, lá em Gênesis 6:19, fala assim, é, um animal um casal de animal. Sim. Então, se ele separou um casal de animal de cada espécie, nós automaticamente nós temos a ideia que ele foi lá, pegou um casal de fêmea, ou uma fêmea e um macho, né? Isso. Porém, já em Gênesis 7:2, ele fala assim, separa lá 7 pares de animais. Hum, Aí eu fiquei pensando, será que já tinha, mais 40 dias só, né? aham, Teria tempo desses animais ter procriado, né? aham. Sim. Perfeito, Wellington. Com Ok? relação à primeira pergunta, Deus ou Satanás, né? Que teria influenciado Davi a fazer o censo, o Geisler, naquele livro, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Confessões, ele vai dar uma explicação assim: Satanás está sob o controle de Deus. Então, o texto dizer que foi Deus ou Satanás daria no mesmo. Seriam versões diferentes, não necessariamente uma contradição. Tá? Sobre Judas, ele dá uma explicação parecida também, Wellington. No entendimento dele, um autor poderia estar colocando um detalhe que o outro autor não colocou. Tá? O detalhe de que ele vai se enforcar, mas a corda poderia ter se rompido, caiu e rompeu visões da história com perspectivas diferentes, né? João 19:17 seria também um detalhe parecido. Será que Jesus carregou durante todo o trajeto? Ou ele carrega uma parte, não dando conta de carregar, Simão então assume e leva a cruz adiante. Eu vejo, sendo bem honesto com vocês, tá, pessoal? Eu vejo todas essas explicações, em relação à dúvida sobre Noé, o Wellington, aí agora vou colocar um ponto de vista meu, tá, Wellington? Mas deixa eu falar dessas três que eu separei, porque elas são parecidas na explicação possível para elas, né? O que eu vejo? São essas variáveis que são colocadas pelo Geisler, eu acho que são legítimas, assim, chamam a atenção da gente para um fato importante. Quando você registra um fato histórico, Hélio, e todos os demais, nem sempre você coloca todos os detalhes. E se foi esse o caso dos evangelistas, eles muito provavelmente não escaparam a isso, né? Eles não estão registrando ali aqueles fatos históricos em termos da ciência histórica de hoje, né? Que é mais detalhista, que olha para tudo isso com um pouco mais de cuidado, tem essa preocupação em descrever de maneira bem fidedigna, né? Não era a intenção deles ali, porque eles estão praticamente, o objetivo teológico dos evangelistas é descrever a vida e a obra de Jesus, mas não é uma historiografia, né? Os evangelhos não foram, a Bíblia e os evangelhos não foram escritos com essa finalidade, né? Então pode ser que de fato são detalhes que escaparam à narrativa, mas que não necessariamente indicam contradição. Agora, Wellington, no caso de Noé, o que eu percebo aí? Existe um consenso hoje na academia de que o livro de Gênesis, assim como os outros livros do Pentateuco, né, os livros, na verdade, de toda a Bíblia, mas em particular, agora falando do livro de Gênesis, ele é, na verdade, uma reunião de textos que foram agrupados com o passar do tempo. Então, possivelmente, você tem aí duas tradições diferentes. Eu não sei se vocês sabem, gente, o capítulo 6 de Gênesis e o capítulo 7 são duas narrativas do mesmo evento. Isso acontece no capítulo 1 e 2. São duas narrativas do mesmo evento. Você tem duas narrativas da criação. Uma narrativa parece que traz, entre aspas, mais detalhes, a outra é mais resumida. Isso acontece também em Gênesis 6 e 7 na narrativa do dilúvio. Então, olha que interessante, Wellington. Uma narrativa está colocando uma informação, outra narrativa está colocando outra. Tá? A explicação para isso pode seguir por esse caminho. Eu não estou aqui dando uma resposta final, tá, Wellington? Eu estou até deixando em aberto para vocês pensarem. Eu acho que o bom professor não é quem dá tudo pronto, tá, gente? É quem provoca, Dentro mais disso dúvida. que o senhor está falando, poderíamos também colocar um raciocínio, por exemplo, onde se perderam vários momentos aqui, né,
por exemplo, dos cânones. A gente tem aqui que lá em 1947, lá, por exemplo, eles acharam vários manuscritos do Mar Morto. Qumran, Então, né? ali foram muitos, né? Então, Uhum. o senhor acha que tanto a Septuaginta, o Códice de Alepo e tal, e os Sim. outros que nós temos aqui, é, poderia ter se perdido um pedaço desse fragmento, desse momento, ou não? Não, eu acho que, eu não só acho, Wellington, eu acredito que, de fato, os próprios textos bíblicos fazem alusão a textos que não chegaram para nós, né? Um exemplo, primeiro e segundo aos Coríntios. Na verdade, primeiro é segundo aos Coríntios, e segundo aos Coríntios é quarto aos Coríntios. Paulo dá a entender que ele escreveu pelo menos quatro epístolas para os cristãos na cidade de Coríntios, né? De Corinto, perdão. Coríntios é a nacionalidade. Não é corintiano não, hein, gente? Quem gosta de futebol aí. Então, Wellington, mas para nós só chegaram duas, né? Então, de fato, mas eu não acho, Wellington, estou colocando agora o meu entendimento da questão, eu não acho que isso seja um problema. Por quê? A Bíblia tem muitos manuscritos, né? Hoje são entre fragmentos e pedaços maiores, rolos inteiros. Hoje são mais de 30 mil manuscritos, antigo e novo. Então, eu não acho, Wellington, que seja um problema. O que a gente tem aí são diferenças textuais. Não existem dois manuscritos idênticos. Isso também se sabe na crítica textual, né? Embora seja possível recuperar de maneira considerável a mensagem, mas não há dois manuscritos que sejam exatamente idênticos. Então, acho que isso explica muito dessas diferenças que a gente tem também entre determinadas narrativas aí da Bíblia. Pro, deixa eu complementar a sua resposta aqui a Pois não, respeito pastor? do Noé, que o Wellington falou, a respeito dos animais, né? Ele falou que para que os animais, se eles ficaram somente 40 dias, então me chamou a atenção para esses 40 dias. Porque, na verdade, Noé foi 360 dias dentro da arca. Então, precisava realmente dos animais para ter alimentos para eles mesmos, precisava de proteína, e também para o sacrifício. Quando eles saíssem da arca, eles precisariam fazer o sacrifício, porque já era uma ordem pré-estabelecida por Deus, entendeu? Aí precisava dos animais serem 7 pares. Entendi. Eu acabei me confundindo aqui, né? Eu falei 40 dias, mas na verdade foram 40 dias de chuva, né? De chuva, né? Sim, sim, é verdade. É bem observado. Me escapou 40 também, né? dias consecutivos, né? Mas as águas ainda ficaram 150 dias, né? Até que elas baixaram, 150 dias, né? E nesse período o povo precisava comer carne. Carne, gente. Churrasco. Não dava para fazer churrasco, não dava para assar, né? Não sei como é que eles faziam lá, não. Mas, carne. Bom? Aí, gente, que legal. Entramos até no campo da crítica textual, né? Que é uma área muito complexa. Mas é bem, bem legal, assim. Eu gosto muito da crítica textual. Não tenho condições de fazer, porque para você fazer crítica textual quando você vai fazer exegese de uma passagem, gente, essa é uma das etapas, né? A crítica textual da passagem. Mas para isso você... Na verdade, foi uma dedução, porque você tem ali o texto, tá te falando que subiram X número de animais. O texto também diz que ficou 150 dias, se você for somar todas as passagens bíblicas que nós temos, né, vai ver que precisava realmente de ter esses animais que o povo precisava comer. Então, você deduz pela lógica que esses animais eram para comer, mesmo porque o povo daquela época era um povo carnívoro, né? Igual eu, Raul. Pastor, na verdade, a pergunta é porque a senhora houve um equívoco aí, né? A pergunta que eu fiz a ele, na verdade, é porque em um versículo fala de pares de animais. Já no versículo 7 fala de 7 pares. Sim. Aí foi essa que foi a pergunta, entendeu? Mas como a senhora falou, eles ficaram um ano e 10 dias lá, né?
e pode ser que tenha se reproduzido esses animais também, né? Para o sacrifício. Ou, foi isso que eu perguntei a ele, ou será que eles poderiam ter levado esses animais para sacrifício, esses 7 pares de animais? Então, exatamente, para o sacrifício. Precisaria de ter os animais para o sacrifício, porque eles sairiam da arca. Então, realmente precisaria ter. E também a gente também pode também analisar, né, fazer uma análise, né, Rony, se me permite o prof aí, que ele queria também ter mais animais puros depois da nova formação da nova terra do que os animais impuros. Então, a intencionalidade de Deus também, isso daí leva em conta também. Vai lá, prof, continua. Não, pastora, estou super aqui aberta a ouvir vocês. É só uma ponderação, gente. Assim, eu acho muito importante falar isso, mesmo que seja possível identificar no texto. O Wellington colocou aí uma possível contradição. De novo, gente, mesmo que seja possível identificar, nós não devemos esquecer que a Bíblia, e teólogos conservadores falam isso, né? A Bíblia ela é divino-humana. E a contradição, erro de copista, imprecisão, gente, isso é humano. E se a Bíblia, de algum modo, registra isso não necessariamente precisa ser levado para o entendimento de que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Que ela não foi inspirada. Eu vou falar algo aqui, por favor, não se escandalizem, tá, gente? Esse é reflexo assim, de um amadurecimento teológico. Quando a gente, assim, eu tive a minha fase fundamentalista, né? Hoje eu me considero mais maduro teologicamente. Quando a gente é muito radical, muito fundamentalista, você não quer olhar para fora da sua tradição. E hoje, assim, eu reafirmo a minha tradição, mas eu dialogo com outras, né? Eu leio outras tradições. E a teologia católica, ela tem um posicionamento muito interessante sobre isso. Os teólogos católicos, eles vão dizer o seguinte, olha, a Bíblia é inerrante? Sim, mas ela é inerrante no que tange a ética, no que tange a, a espiritualidade, a relação com Cristo, né? Enquanto mensagem de Deus. Mas ela não é inerrante no que diz respeito à história, à geografia. Até porque, pessoal, a ideia do que é um erro geográfico para nós hoje, talvez não seria para eles. Então, isso acaba sendo muito... Vocês percebem, gente? Essa é uma discussão muito ampla. A gente tem aqui assunto para conversar pelo menos mais uma aula dessa aqui de 2 horas. Então, o que é erro na Bíblia? Às vezes eu falo assim, isso aqui está errado. Mas está errado por quê? Né? Então, por exemplo, Josafá falou lá que tinha um exército de 1 milhão de homens. Mas isso não é um fato histórico. É óbvio que não é, que é um fato histórico isso. Não havia, gente, naquela época, 1000 anos antes de Cristo, uma nação que tivesse condições de ter um exército de 1 milhão de homens. Nem cidades inteiras tinham uma população dessa. A população humana era muito menor naquela época. Mas isso quer dizer que a Bíblia errou? Quer dizer que o autor quis mentir para enganar as pessoas? Não, gente. Né? Ali você tem que analisar, você precisa considerar o pano de fundo cultural. Havia o costume no hebraico de arredondar números. Talvez ali ele está querendo enfatizar o poderio militar daquela nação ali. Então, não necessariamente é um erro. Né? O que a gente vê como erro hoje, por isso que eu acho muito interessante. E outra coisa, pessoal, muito cuidado com esse posicionamento, por quê? Se você querer ler a Bíblia com esse olhar muito preciosista, né? Que o texto fala assim, tem que ser assim, porque a matemática confirma, porque a astronomia confirmou, porque assim... Gente, cuidado. A Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia não é um livro de história. Ela não foi escrita com a finalidade de ser um livro de história. A Bíblia é uma mensagem teológica, religiosa. Né? Ela não é escrita com essas categorias que nós conhecemos hoje. Né? E isso é perigoso, porque você acaba tornando a Bíblia dependente da aprovação científica para ser palavra de Deus.
Então, se alguma coisa que a Bíblia fala que não bate com a ciência, não, então pronto, eu não creio mais na Bíblia, a minha fé está abalada. Percebe? Isso é problemático. A Bíblia não está preocupada em provar a ciência, e a ciência não está preocupada em provar a Bíblia. São dois campos diferentes. Essa coisa de querer provar a Bíblia com a ciência acaba sendo problemático. E eu estou falando agora, gente, não na condição de um cientista, eu estou falando na condição de um teólogo, de um homem religioso, que lê a Bíblia com postura orante. Então, se eu depender da ciência para provar a Bíblia, eu acho que eu estou me aproximando da Bíblia de forma errada, porque a Bíblia não tem essa pretensão. A Bíblia é uma mensagem religiosa, né? Essa coisa de querer usar o Big Bang para provar a doutrina da criação, essa coisa de querer usar a teoria da evolução, ou usar a Bíblia para negar a teoria da evolução, eu acho que essa discussão ela acaba sendo muito problemática, né? Porque a Bíblia não foi escrita com essas categorias. A teoria da evolução, ela tem o quê? Pouco mais de 200 anos, né? A Bíblia foi escrita, gente, ela começa a ser escrita há 3.000 anos atrás. Percebe? A gente quer encaixar uma coisa na Bíblia que quem está escrevendo a Bíblia lá atrás não estava nem pensando nisso, né? Então, por isso que eu acho muito problemática essa coisa de leitura da Bíblia de pé da letra, né? De querer provar a Bíblia com a ciência e o contrário também. Você queria falar, Grace? Sim, pois não. Assim, só mesmo para complementar o que você falou, eu ainda não era da Majestade Santa, né? Esse ano eu faço 9 anos. E uma vez eu fui convidada, né? Mas eu estava totalmente despreparada, né? Então, isso me fez voltar a essa época aí, né? Que eu fui para poder levar a palavra. E aí eu falei assim, o livro que vier, aquela frase que a gente quer, né? Vou abrir aqui, o que sair aqui é o que Deus está falando comigo. E aí é complicado isso, né? E aí eu fui, achei lá eu lembro até, eu acho que, se eu não me engano, foi em Salmos, mas tem muitos anos isso, né? E assim, eu só peguei um pedacinho ali que me chamou a atenção. Mas isso veio me atentar, porque quando eu estou falando da majestade, é porque é onde eu aprendi a me posicionar, onde eu aprendi a me disciplinar, porque hoje em dia a gente quer, como você disse, né, ler a palavra, mas a gente quer tanto, às vezes, contestar o que está escrito, ou o que está diferente, o que está falando em um está falando em outro, e a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba sendo um pouco mais religioso, assim, entrando na religiosidade. Você Aham. não consegue abrir a sua mente, o seu olhar, para algo mais sobrenatural, né? Naquilo que Deus quer nos ensinar. Então, o que eu aprendi com a sua aula hoje? Que quando eu também entrei na majestade, a gente tem a escola de líderes, a gente tem oportunidade. Só fica, assim, eu falo na majestade porque foi onde eu aprendi a amadurecer, aprendi a crescer, né? Então, hoje eu consigo ler a palavra tipo assim, eu não consigo mais, tipo, vou abrir, é isso que eu vou pregar. Não, hoje eu consigo falar assim, não, eu preciso pregar, eu preciso estudar. Então, mesmo que eu vou ler aquele versículo, eu leio ele todo, como você disse. Porque através daquele livro todo, ali vai te levar também, talvez, no mesmo livro, ou vai te levar em outro, mas vai estar falando em algo, pode ser contradição, pode ser algo, né? Uhum. Algo só que, como você falou, do vermelho, o Hélito está de camiseta vermelha e a Grace está com o rosto vermelho. Mas, tipo, então, assim, assim, resumindo, né, para não tomar muito tempo, porque eu sei que tem muita gente, né, com dúvida, mas eu só queria deixar isso, que se eu estou realmente nessa linha de entendimento, no que você nos ensinou hoje. Porque hoje a gente tem que levar assim, vai falar a palavra do Senhor a sério, mas a gente tem que estudar. Não adianta eu tentar ver um contexto aqui, ver um outro contexto, e talvez até eu mesmo não entendi, mas eu estou te perguntando porque eu fiquei curiosa, Aham. né? Então, é isso. Então, e eu também queria trazer também sobre isso, né?
sobre esse meu entendimento, se está realmente no que você nos ensinou hoje. E eu queria também dizer, naquela parte, quando você falou, te perguntar, naquela parte que você falou assim, a mulher que chegou, jogou o óleo, passou o Aham. cabelo, tá, eu queria entender o porquê você falou em mulher, e não assim, que eu sei, que eu acredito que é a passagem da Maria, da irmã de Marta, né? Ai, gente, eu não estou vendo o nome dele, do amigo de Lázaro. Jesus, Lázaro. Lázaro. É sobre isso, eu só queria entender, porque eu fiquei meio assim, entendeu? Ô, Grace, começando de trás para frente. Não, eu acho que é outro episódio, Grace, porque a mulher ali, ela é retratada na passagem como pecadora, né? De modo que alguém pensa assim, se ele soubesse quem é ela, tal, e no entanto ela está ali nos pés dele, chorando e tal. Eu citei esse exemplo para falar do pano de fundo cultural. E Ah, sim. Ah, show. É só para entender naquela, também, cara. não, claro, sem problema. Porque naquela cultura ali, Grace, uma mulher não falava com o homem em público, muito menos tocá-lo, né? Sim. Então, a mulher chegar ali, diante de todo mundo, se ajoelhar aos pés de Jesus, chorar, tocá-lo, ungí-lo, né? Aquilo era um escândalo social para a época. Só que se você não sabe disso, a passagem perde força, né? Você, você entende a passagem melhor quando você tem essa informação relativa ao pano de fundo cultural, né? E sobre a primeira pergunta, Grace, se eu entendi corretamente, Grace, eu penso que a leitura da Bíblia, com essa perspectiva, né, que valoriza o sobrenatural, a fé, a devoção, é uma das formas de leitura da Bíblia que é legítima, né? Você vai ter aí no YouTube, você vai ter aí no Espírito Santo, inclusive tem um exegeta muito famoso, que ele questiona isso, né? Ele ataca essa forma de aproximação da Bíblia, mas eu acho que não é um direito dele fazer isso. A Bíblia não é uma propriedade dele, né? Como não é minha, como não é sua, né? A Bíblia é um patrimônio humano, e existem diferentes abordagens do texto bíblico. Uma dessas abordagens é a abordagem teológica, religiosa, né? Então, assim, as pessoas se aproximam da Bíblia com devoção, entendendo que ela, embora eu reconheça, Grace, eu valorize a leitura científica da Bíblia, né, exegética da Bíblia, hermenêutica, de fato, como um trabalho científico, eu acho que isso tem o seu valor, mas eu me alinho àqueles exegetas que fazem isso sem necessariamente invalidar a aproximação devocional da Bíblia, né? Eu vou ler a Bíblia orando, eu vou ler a Bíblia ajoelhado, eu vou chorar sobre ela, eu vou ser tocado pela mensagem dela, né? E está tudo bem, eu não vejo problema algum nisso, de minha parte. Eu acho que é uma abordagem legítima do texto bíblico, né? Prof, deixa eu Sim, pastora. aproveitar que falou em exegese aí, deixa eu tentar fazer aqui, né? Porque eu estou diante de um exegeta, né? Então, vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Eu peguei aqui o texto aqui de 2 Crônicas 14:9, e diz que o exército de 1 milhão de homens, e aí fala 300 carros. Se nós formos fazer a proporção dos 300 carros, é que nós vamos ver que o erro está no 1 milhão de soldados. Porque é um disparate você ter 1 milhão de soldados e 300 carros. Porque, proporcionalmente ao exército da época, cada carro teria que ter 50 soldados de infantaria, que seria aqueles que vêm na frente, né? Infantaria, os que vão na frente dos carros, né, de guerra. Logo depois dos carros de guerra é que vêm os lanceiros. Normalmente era assim que era feito no exército, né, da época. Então, aí a gente já vai fazer uma proporção que daria 30 mil soldados. Em outro texto também, fala que Josafá tinha 300 oficiais. Pressupõe-se, então, que cada oficial tenha de 50 a 100 soldados também. E aí corrobora para um exército de 30 mil pessoas. Né? A gente fazendo uma análise no texto e o contexto, né? E até outros textos que trazem junto mais essa informação. Eu, particularmente, eu acredito que foi um erro do copista. Né? Particularmente, confundiu os números, né, no hebraico com as letras. Sim. Mil, ele botou 0 demais. É o que eu acho.
foi um erro. Não foi um erro bíblico, e sim um erro do copista mesmo. O que acontece, pessoal? Eu não vou lembrar aqui, eu acho que eu tenho esse e-mail salvo. Eu fiz contato com o pessoal do setor lá de tradução bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil na época e pedi a eles um exemplo de como que uma descoberta arqueológica tinha mudado uma determinada tradução de um texto da Bíblia. E ele me mandou um exemplo. E aí ele achei muito interessante. Eu vou tentar localizar isso e mostro para vocês na próxima aula, que foi há muitos anos que eu fiz isso. Bom. Uhum. Porque a gente tem que entender o seguinte, pessoal, o texto da Bíblia não é uma questão fechada, é um trabalho que continua. Alguém pergunta assim, por que continuar fazendo novas traduções da Bíblia? Por várias razões. É bem verdade que uma das razões é comercial, é financeira, né? É grana. Mas essa não é a única razão, gente. 90% é essa, né? Você tem fatores legítimos aí que justificam esse trabalho contínuo de tradução da Bíblia. Um desses fatores são as novas descobertas, que vai mostrando que, poxa, nós traduzimos dessa forma, mas a arqueologia está mostrando outra coisa. Né? Então a gente precisa mudar isso aqui. Tá? Outro fator, as línguas humanas são dinâmicas. As palavras mudam com o passar do tempo, passam a ter outros sentidos, deixam de ter determinados significados, né? Passa a ter uma conotação ruim. Eu tenho uma aula só sobre tradução da Bíblia, que é muito legal também, pastor Yara, para a gente explorar depois. Só para exemplificar isso para vocês. Eu lembro, né, eu era garoto, a gente lia isso na igreja. É uma tradução muito antiga da Bíblia, acho que é a corrigida, que diz assim, quando Paulo está lá na ilha de Malta, lembra? A embarcação naufraga, não sei se foi na ilha de Malta, não me lembro agora. Aquele episódio lá em que a embarcação naufraga, e ele vai para uma ilha. E aí, quando ele chega na ilha, eles estão em volta lá da fogueira, e aí a Bíblia diz que uma serpente sai e abocanha a mão dele. E aí a tradução antiga coloca assim, e Paulo sacudiu a bicha no fogo. Agora imagina você chegando... Imagina você lendo esse texto num culto de domingo à noite, né? Irmãos, e Paulo sacudiu a bicha no fogo. A palavra bicha hoje tem uma outra conotação, né? Eu sei que soa engraçado, mas é uma coisa séria. E é tão sério que eles tiraram isso da tradução. Bicha ali significa o quê? Um animal. Né? Então eles olharam, isso aqui não cabe hoje mais, né? A conotação aqui vai ficar ambígua. Então vamos tirar essa tradução. E colocaram lá uma outra tradução. Né? Deixa eu ver, a pastoreira está escrevendo aqui, deixa eu ver o que ela colocou aqui. Considerem também que um centurião, oficial romano, tinha 100 soldados na sua centúria. Então chegamos novamente ao número de 30 mil soldados, compatível com os 300 carros, com 50 a 100 soldados na infantaria. Mas aqui, pastora, tem um problema, né? Porque isso aqui é um padrão romano, né? No caso de Josafá, a gente está pensando um exército que é anterior ainda ao Império Romano. Né? Só para poder trazer, porque eles trouxeram de algum lugar isso, é só mesmo para poder trazer mais um fato mais atual para poder chegar nisso. Porque hoje, se for analisar no Exército também, seguem também isso daí também. Parece que já é um padrão que já vem há muito tempo, né? O Exército Brasileiro, pelo menos, segue esse mesmo padrão também. Uhum. O professor... Só que o Exército Brasileiro não vale como referência. A fortalecer também esse argumento, também a gente tem a questão, né, da comida, né, tonelada de comida naquela época ali, água, organização, né, e a gente tem também, tirando da tradução lá do hebraico, a palavra elef, né, que tem um significado ali, né, 1000, né, poderia se falar 1000 unidades, por exemplo, de 1000 pessoas, de repente, né. Uhum. Então, o que a gente vê realmente é que o que mais faz sentido é um erro de tradução. Do processo de cópia. Ok? Entendi. Olha, é o Aleph? Ou não? Elas? Aleph. Conheço, não. Aí já não sei. Interessante isso, hein? Interessante. Eu tenho outras dúvidas, eu tenho mais uma coisa para falar aqui, depois, se o pessoal não tiver, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha, tá? Eu
Não, não tem ninguém na fila, não, Wellington. Se quiser, pode. À vontade. Então, gostaria de falar, como nós estamos falando sobre a exegese, é isso mesmo, né? Hermenêutica. Hermenêutica, desculpa. Tudo bem. Quando nós temos ali em Gênesis, aí ele vem falando sobre Noé. Noé gerou, foi gerando, aí gerou Enoque, aí depois mais lá na frente fala de outro Enoque, se eu não me engano, e Enoque andou 600 anos com Deus, e depois disso some, desaparece. Isso eu estou falando na minha percepção, tá? Some, parece que some um pedaço da história. Isso entra dentro do que o senhor está falando hoje, que, por exemplo, até mesmo na questão, vou entrar num assunto polêmico até, na questão dos gigantes, que não se fala, né? E gostaria de saber se está dentro desse assunto ou não. Não, não como estaria, Wellington, como qualquer outro texto da Bíblia, né? Você pode aplicar esses princípios de interpretação a eles, né? Então, nesse sentido, sim. Eu te perguntaria se você recorre a livros apócrifos para tentar chegar. Sim. Entendi. Não escutei, não. Perdão, Wellington, eu te interrompi. Pode concluir. Eu ia te perguntar se o senhor recorre a livros apócrifos para ter um melhor entendimento desse momento. Sim. Isso é legítimo. É um caminho importante. Muitos estudiosos fazem isso, Wellington. Porque, por mais que a gente não considere, não só os que nós chamamos de apócrifos, tá, Wellington? Os escritos de Nag Hammadi, tem vários textos da antiguidade, né? Esses textos são importantes porque eles refletem uma época, um momento, questões gramaticais. Por exemplo, o texto de Macabeus é um texto importante para você ler, para entender o período do Novo Testamento. É um texto interessante para você ler. Te ajuda a entender muito daquele contexto, sobretudo o contexto religioso judaico do Novo Testamento, né? Então é importante, sim. Infelizmente, Wellington e todos os demais, a gente foi ensinado de que os textos apócrifos... Fomos treinados. Os textos apócrifos, os textos não são inspirados, devem ser rejeitados. A própria palavra apócrifo na academia hoje, Wellington, ela é questionada, né? Essa palavra ela sofre assim, uma rejeição muito grande, porque são textos muito importantes, que têm um valor, inclusive, para te ajudar a entender o próprio Novo Testamento. Porque quando se fala de dilúvio, na minha mente, Uhum. eu acho que Deus mandou o dilúvio para matar os gigantes. Mas, como não está na Bíblia, né? Entendi. Aí é uma ilação, né? A partir do que você tem ali, você elabora um entendimento, né? Joia. Mais alguém, pessoal? Hoje rendeu, hein? Então é isso. Pastor Yara, podemos encerrar? Pode encerrar. Então tá, gente. Boa noite, bom descanso para todos vocês. Prazer sempre estar com vocês aqui. Nos encontramos